Fala, meus amigos, bem-vindos ao nosso canal, aqui Professor Miguel. Olha só, a descoberta, a pesquisa e o fascínio pelo sagrado, pelas coisas de Deus, elas são antigas. No mundo antigo, os primeiros seres humanos, vamos dizer assim, as primeiras civilizações eram politeístas, ou seja, acreditavam em vários deuses. O monoteísmo, como o conhecemos hoje, deve ter iniciado com Abraão, que viveu aproximadamente no ano 1800 a.C. Abraão foi quem deu origem, foi o patriarca do judaísmo. Moisés, outro grande líder do judaísmo, deve ter vivido por volta do ano 1200 a.C. Este que libertou, foi responsável pela grande peregrinação do povo de Israel quando saíram do Egito. Bom, o cristianismo, vamos dizer assim, foi fundado a partir dos ensinamentos de Jesus Cristo, cuja existência, a vida, dividiu a história. Nós contamos o nosso calendário cristão em antes de Cristo e depois de Cristo. Isso vocês sabem muito bem. O cristianismo ele iniciou-se de fato parecido com o que veio a ser as nossas religiões atuais, no ano 60 depois de Cristo, no chamado Dia de Pentecostes. O cristianismo ele sofreu muitas perseguições ao longo de seus primeiros anos por parte dos imperadores romanos. Em 325 aconteceu o chamado Concílio de Nicéia para padronizar o cristianismo. Nesse concílio aconteceu um grande debate entre Ários e Atanásio. Ários, que Jesus foi criado, Atanásio, Jesus não foi criado. E chegaram então nesse concílio a uma defesa, a um consenso de defender a Santíssima Trindade. Iniciou-se também a partir desse concílio a construção da Bíblia, a reunião dos livros que compõem a Bíblia, conforme nós a conhecemos hoje, porque vocês sabem que a Bíblia ela foi um livro escrito em várias épocas, em várias partes, por vários autores diferentes. No ano 380 da era cristã, o imperador romano Teodósio I proibiu a perseguição aos cristãos. Ele implantou uma medida conhecida como o Edito de Tessalônica, na qual tornou o cristianismo a religião oficial do Império. O cristianismo permaneceu nesses moldes aproximadamente até o ano de 1056, quando aconteceu a chamada Grande Cisma, em que a Igreja foi dividida entre a Igreja Católica Apostólica Romana e a Igreja Ortodoxa Grega. No ano de 1517 começou a Reforma Protestante. Então, a Reforma Protestante, cujo nome já diz protestar, principalmente quanto à venda de indulgências, ela foi liderada, vamos dizer assim, por Martinho Lutero no ano de 1517, que deu início à Igreja Luterana. No ano de 1534 surgiu também a Igreja Anglicana na Inglaterra, devido ao desentendimento do rei Henrique VIII, que queria se separar de Catarina de Aragão e casar-se com Ana Bolena, porque justificava que Catarina não lhe dava um herdeiro para o trono inglês. O Papa não aceitou o rei desfazer o seu casamento, então ele rompeu a Igreja da Inglaterra com a Igreja Católica, com a Igreja Romana. Ainda na sequência das reformas, em 1536, a Igreja Calvinista foi fundada por João Calvino. No ano de 1572, na Escócia, John Knox estabelece secretamente a Igreja Presbiteriana. Ela vai chegar ao Brasil em 1862. Um grupo de puritanos nos Estados Unidos em volta de 1830, liderados por Joseph Smith, vão fundar a Igreja de Jesus Cristo dos Últimos Dias, os Mormons. Por volta de 1872, Charles Russell, nos Estados Unidos,
no estado da Pensilvânia, com seu grupo de estudo da Bíblia, vai fundar as Testemunhas de Jeová. Em 1652, é formada a chamada Sociedade dos Amigos, os Quakers. Eles vão fugir em massa da Inglaterra em 1861 por perseguição religiosa de Carlos II. Eles são um dos fundadores do estado da Pensilvânia, nos Estados Unidos. Da Igreja Anglicana, em 1608, liderado por John Smith, que ele discordava da Igreja Anglicana da qual era um ministro, um grupo de refugiados ingleses vão para a Holanda em busca de liberdade. Eles vão fundar a Igreja Batista. Da Igreja Batista, um grupo vai formar o movimento pentecostal. Então, em 19 de novembro de 1910, os suecos Gunnar Wingre e Daniel Berg chegam ao Brasil. Eles eram da Igreja Batista nos Estados Unidos e eles vêm trazendo a doutrina do batismo no Espírito Santo. Então, eles vão fundar aqui no Brasil a Assembleia de Deus. E aí, você conhecia essas mudanças, essas ramificações no campo das religiões? Um forte abraço, eu me despeço por aqui, fiquem com Deus, tchau!